Nós vamos chamar o senhor Rodrigo Bacelar. E primeiro agradecendo o convite do Dr. Roberto Cury por me chamar para fazer parte desse Pocket Simplo, um evento tão importante para o setor de odontologia do Brasil. Acho que o tema aqui vem a calhar de maneira espetacular, na democratização. A importância da saúde bucal é uma coisa que a gente espera nas próximas páginas aqui mostrar um pouquinho, compartilhar com vocês. Muito importante. Cumprimentar também a todos os nossos dentistas parceiros que nos escutam. Então, uma boa noite geral para todo mundo, que a gente tenha aqui um bom painel. Então, eu acho que o painel, o título aqui é muito acertado, né? A democratização, a gente precisa caminhar para isso. A saúde bucal não é uma palavra solta ao vento. A saúde começa pela boca, não é um negócio solto por aí, é um negócio de uma relevância, de uma importância muito grande e que a gente pretende endereçar aqui nesse bate-papo. Eu vou pedir para adiantar por favor, para ir para a nossa agenda, porque a maneira que a gente imaginou ter essa conversa com os senhores e senhoras é a maneira de, primeiro, fazer aqui um breve histórico, né, do que aconteceu com a odontologia suplementar no Brasil, como é que foi a evolução desse mercado nos últimos anos. Depois a gente endereça particularmente a questão da democratização, então, mencionando aqui alguns problemas de saúde física, de saúde mental, oriundos aqui com origem bucal. Depois a gente já endereça aqui planos odontológicos e prevenção essa que o próprio plano odontológico também ajuda a fazer. Acho que são dois pilares importantíssimos para se atacar a questão da saúde bucal. E, por fim, a gente faz um resumo aqui com as ações propositivas, que é um pouquinho do que a gente comentou antes, né? Então, vamos, por favor, peço para colocar no primeiro item, avançar mais uma página, por favor, onde tem um gráfico que mostra que é esse aqui, exatamente. Então, eu estou vendo a imagem sem foco, tá? O foco está péssimo para mim, espero que vocês estejam me ouvindo bem, então eu vou seguir aqui uma impressão que eu tenho. Mas o que a gente vê nisso aqui, né? O Brasil é o país com o maior número de dentistas no mundo. A gente tem 344 mil dentistas, são 19% dos dentistas do mundo. Isso confere uma capilaridade de atuação muito importante no Brasil, onde a gente imaginar ter dentista, a gente tem dentista pronto para atender a população. E eu estou falando aqui de quantidade, né, que é a quantidade de dentistas. Mas eu acho que mais importante do que a quantidade de dentistas é a qualidade de dentistas que nós temos. O Brasil está entre os 3 países melhores formadores de dentistas no mundo, com uma qualidade atestadíssima. Então, não só a gente une aqui duas coisas, a gente une quantidade, que dá essa capilaridade para a gente em território nacional, mas mais importante, com uma qualidade fantástica, profissionais da mais alta competência para ajudar a levar essa odontologia de qualidade aos brasileiros. Quando a gente vai para a próxima página, a gente vê que essa capilaridade toda e quantidade de dentistas ajudou a gente a caminhar numa curva de crescimento sem parar. São 20 anos aqui seguidos de crescimento. É importante destacar aqui, embora estejamos falando do dental, mas em saúde a gente teve o pico de beneficiários no ano de 2014, com 50 milhões de beneficiários, e hoje saúde caiu dos 50 milhões que chegou a bater para 47 milhões de beneficiários. E o dental, nesse período, nunca parou de crescer. A gente sai desses 2 milhões e 600 mil beneficiários que a gente tinha de planos odontológicos lá em 2000, para alcançarmos essa relevante marca aqui de 26 milhões de beneficiários em setembro de 2020. Isso são dados aí públicos da ANS, onde as operadoras lá registram as suas carteiras, e isso eu acho que é uma conquista muito bacana para ser comemorada por todos nós. Essa capacidade de atender cada vez mais brasileiros, são 26 milhões, é muito importante. Embora 26 milhões seja já um número de brasileiros interessante, é muito pouco ainda frente ao que a gente pode alcançar no Brasil. Se pegarmos, por exemplo, a penetração de planos dentais na população americana, a gente está falando de 77% da população americana coberta por planos dentais. E esses 26 milhões de brasileiros conferem a gente uma penetração de apenas 13%. Então, nós temos um potencial ainda muito grande de desenvolvimento do setor dental no Brasil, e essa é uma boa notícia para todos nós que fazemos parte desse setor tão importante. Então, falamos um pouquinho do número de dentistas, falamos como é que evoluiu o beneficiário, vamos falar um pouco das operadoras agora. Avança uma, por favor. Existem hoje no Brasil 264 operadoras, exclusivamente odontológicas. Se puder colocar a próxima, por favor.
São 264 operadoras odontológicas. Há 20 anos atrás, a gente tinha mais ou menos 480 operadoras. Então, um pedaço é um mercado difícil, não é um mercado fácil de operar, é um mercado com uma regulação da ANS pesada sobre as operadoras, com todo o tema de solvências, de multas, de avisos de cancelamento. A gente tem aí uma agenda importante a ser discutida com a ANS, por exemplo, no tema da solvência. Um setor que tem uma sinistralidade ao redor de 50%, a gente é enquadrado como se plano médico fôssemos, que onde tem uma sinistralidade ao redor de 85%. Então, nós temos aí uma agenda a ser construída junto à ANS. Foi um órgão muito importante, a ANS, uma Agência Nacional de Saúde, que ajudou muito no desenvolvimento, é parte intrínseca aqui desse crescimento, desse desenvolvimento do setor. E como tudo na vida, como um processo evolutivo, precisa sempre estar sempre sendo revisto, para a gente cada vez mais poder aprimorar. Eu peço para avançar mais uma, por favor. Essas 264 operadoras estão presentes em 5.560 municípios, então a nossa capacidade de atender a 99,8% dos municípios brasileiros com odontologia de qualidade. Então, que ajudou a quê? Ajudou a fazer aquele crescimento de 2.600.000 beneficiários para chegarmos a esses 26 milhões de beneficiários em setembro de 2020. Isso é muito importante. Na próxima página, quantifiquei aqui número de dentistas, evolução de beneficiários, a presença na geografia brasileira e, por fim, aqui vamos falar um pouquinho dos números. Esse setor de planos odontológicos, o privado, ele movimentou, ano passado, em 2019, 5,6 bilhões de reais como receita aí de contraprestação e com pagamentos já como assistência odontológica de 3,1 bilhões de reais. Então, o setor tem a sua materialidade, é setor privado, e o setor fora dos planos odontológicos, o odontológico como um todo, que é a próxima página, por favor, é muito mais relevante ainda, com 38 bilhões de reais movimentados. Aí estamos já falando de toda a cadeia de fornecedores, prestadores. Então, estamos falando de um setor altamente relevante pela sua capilaridade, pela sua presença, número de dentistas, valores envolvidos, e de suma importância pela capacidade de levar saúde aos brasileiros. Então, muito importante essa contextualização. Tendo feito essa contextualização, avança uma, por favor, onde a gente tratou da relevância do setor, da capilaridade dele, da qualidade, porque não é só a quantidade de dentistas, é a qualidade que eu ressaltei aqui, falo isso aqui com muito orgulho do setor que vocês, dentistas, fazem parte e ajudam a construir, do crescimento que já houve, mas, acima de tudo, também do potencial de crescimento que ainda existe para a gente avançar, a gente chega na democratização da saúde. E avança uma, por favor. Apesar de todo esse crescimento que a gente já demonstrou e já conseguiu alcançar, se a gente pegar os 162 milhões de brasileiros que hoje têm acima de 18 anos, próxima, por favor, a gente chega a uma realidade triste no Brasil, que é a realidade de que 21% desses 162 milhões de brasileiros acima de 18 anos perderam 13 ou mais dentes da totalidade dos 32 dentes da boca. E se a gente avançar mais uma, por favor, a próxima, 14 milhões desses 34 milhões de dentistas perderam todos os dentes. Então, isso é uma notícia triste, que apesar da gente ter avançado nesses últimos 20 anos, como eu comentei, ainda temos uma situação dramática no Brasil, uma situação que precisa ser atacada. Ninguém melhor do que nós aqui, que somos esse ecossistema odontológico brasileiro, para trazermos esses problemas à tona, evidenciarmos esses problemas e tentarmos achar solução, endereçarmos soluções para isso. Então, avança uma, por favor. Eu vinha comentando já desde o início que saúde começa pela boca, não é uma palavra, aí uma frase solta ao vento, largada, do nada. 45% das doenças cardíacas e 36% das mortes derivadas de problemas cardíacos têm origem em problemas dentais, uma infecção, alguma origem no problema dental. Então, é ultra relevante tratarmos bem da boca, por exemplo, essa parte de saúde física, pelas doenças cardíacas. Próxima, por favor. Na questão do câncer bucal, existem mais ou menos 15 a 16 mil casos de câncer bucal por ano no Brasil. Desses 16 mil casos, 15, mais ou menos 12 mil, 13 mil são masculinos e o restante femininos. Isso tem a ver principalmente com o consumo de álcool, com o tabagismo, mais prevalentes aí na população masculina. E essa é a má notícia. A boa notícia é que 80% desses casos poderiam ser curados se detectados precocemente.
E então, uma frequência, uma visita periódica ao dentista, pelo menos 2 vezes ao ano, traria um conforto da gente conseguir atacar 80% de 15, 16 mil mortes anuais por causa de câncer bucal. Então, outro pilar importante, outra parte importante da doença, da saúde física com origem no bucal. Problema cardíaco, que acabamos de mencionar, e esse agora do câncer bucal. Além desses dois, de cardíaco e bucal, próximo, por favor, nós temos problemas digestivos por má mastigação, dores de cabeça e de problemas de coluna também por má mastigação. Então, nós estamos aqui fechando um bloco onde a gente diz o seguinte: a saúde física das pessoas é muito importante, está conectada diretamente com a boca. Então, saúde começa pela boca, começa de verdade. Estamos falando aqui de nutrição, que vai também levar a uma série de outros problemas físicos. Então, fundamental, eu estou construindo aqui um cenário para falar da importância da conscientização, já vamos chegar lá, né? Mas então, com isso aqui, a gente encerra esse bloco de alguns exemplos de doenças físicas, com um volume de mortes relevante, mais de 1/3 na questão de problemas cardíacos, 15, 16 mil casos de câncer bucal. E aí, na próxima, por favor, a gente passa por uma parte relevante também, que é a saúde mental. Não é só o problema físico que é importante, que é relevante na saúde das pessoas. A gente viu agora na pandemia, por exemplo, estamos vivendo aqui esse mundo estranho, né? Adoraria que pudesse estar aqui ao lado e junto com todos vocês no auditório, como foi aquele ano, acho que 1, 2 anos atrás. Então, e isso não está podendo ser viável. Agora, as pessoas, muita gente está sentindo essa repressão dentro de casa, ficar nesse isolamento. Isso tem um custo mental muito importante. E a boca também tem um custo mental muito importante. Com essa pesquisa aqui de 2017, mostra que 76% dos brasileiros concordam que o sorriso é o grande cartão de visitas que ele tem. A situação dos dentes, da boca, do sorriso é fundamental. E é fundamental para quê? Nós estamos falando aqui de confiança. Nós estamos falando de autoestima. E quando uma pessoa tem confiança nela mesma, tem autoestima com ela mesma, isso reflete diretamente em performance. E performance não só profissional, mas performance social também. Como é que essa pessoa interage com os amigos, com os colegas de trabalho, com o supermercado, com os fornecedores, com o comércio. É muito duro. Quando a gente viu aquele dado que acabamos lá de ver de 34 milhões de brasileiros sem 13 dentes e 14 milhões sem todos os dentes, isso aqui impõe uma questão de saúde mental, uma questão de inferiorização, uma questão de falta de autoconfiança, falta de autoestima. E isso aqui é absolutamente relevante. Então, a gente precisa também prestar atenção e tomar cuidado, não só com a parte física, mas também com a parte mental. Peço que avance mais uma, por favor. Então, o que a gente viu até agora? Né? A gente viu a evolução, um setor que cresceu à beça em tudo, número de dentistas, qualidade, quantidade, em municípios atendidos, nessa capilaridade toda, em número de beneficiários. E vimos que, apesar desse crescimento todo, ainda temos uma fotografia triste no Brasil. Então, a gente está convicto que o papel que as operadoras odontológicas e os dentistas podem desempenhar para combater isso é um papel absolutamente crítico. E tanto nos tratamentos curativos, quanto nos tratamentos preventivos também. E também tem um papel do governo aqui. Claramente, depois vamos endereçar isso provavelmente nas perguntas e respostas. Né? Então, avança uma, por favor. Avança 2, na verdade. Mais uma. O rol mínimo de procedimentos hoje são 169 procedimentos. Com esses 169 procedimentos, a gente consegue praticamente alcançar a totalidade dos tratamentos que precisam ser feitos na boca. Mais ou menos aí 90% dos tratamentos. Então, a ANS, com seu rol mínimo hoje, possibilita que esses 169 procedimentos consigam, então, combater grande parte, 90% dos problemas bucais. Isso é muito relevante. Quando a gente avança para a próxima, esses 169 procedimentos do rol mínimo, quando as operadoras de odontologia, tratando dos seus beneficiários, isso representou, no ano de 2019, 183 milhões de tratamentos realizados. Então, isso é absolutamente... eu vou fazer depois uma comparação com vocês aqui, quando a gente chegar no final, mas é assim, ultra relevante essa importância das operadoras de saúde, as privadas, fazendo um papel de levar tratamento à população. Se a gente avançar mais um, e agora eu vou endereçar a questão do preventivo e do curativo,
Desses 183 milhões de tratamentos, 44% foram preventivos e 56% curativos. E aí, se esses preventivos, estão falando aqui de aplicação de flúor, controle de placa bacteriana, profilaxias, teste de pH salivar, enfim, que, apesar de representarem 44% dos tratamentos realizados, avança mais uma, por favor, isso representa apenas 14% do custo. Então, eu estou construindo de novo aqui um cenário que é o seguinte: a possibilidade das operadoras, a capacidade, a competência das operadoras privadas de planos odontológicos cobrirem o território nacional, levar essa odontologia de qualidade em parceria com os dentistas, e quanto mais prevenção a gente fizer, menor o custo. Se 44% dos tratamentos representam 14% do custo, imagina se a gente inverter essa ordem de 44% dos tratamentos, ao invés de 44% serem preventivos, se a gente aumentar isso para 80% dos preventivos. Quanto mais nós praticarmos a prevenção bucal no Brasil, mais a gente vai nos resguardar e precaver de ter o gasto maior dos tratamentos curativos. Então, fazendo aqui uma extrapolação, por exemplo, para o que é o setor público, com a verba, sei lá, algo como 1,3, 1,4 bilhões de reais que o setor público despende contra os nossos 3,1 bilhões de reais na assistência, mas um pouco menos da metade o setor público investe, só que ele investe um pouco menos da metade para tratar de 80% da população. E a gente investe esses 3,1 bilhões de reais para tratar daqueles dos 13% da população, que é a nossa penetração, eles 87%. Então, uma conta rápida aqui, esses nossos 3,1 bilhões, cuidando de 26 milhões de brasileiros, se o mesmo gasto fosse realizado pelo setor público, a gente precisaria gastar no setor público 22 bilhões de reais para tratar os 184 milhões de brasileiros que ficam para ser atendidos pelo setor público. É bem verdade que esses 184 milhões de brasileiros tem 75, mais ou menos, milhões de brasileiros que tratam do próprio bolso, sem ser o plano odontológico. Mas ainda assim, sobrariam mais ou menos 110, 120 milhões de brasileiros para serem tratados. E claramente esse cobertor curto, que é uma ginástica admirável que o setor público consegue fazer e precisa exercitar no dia a dia, para conseguir cobrir esse restante da população. Então, estou construindo de novo aqui um cenário, construindo um bloco de que a prevenção é fundamental e o plano odontológico pode ajudar nessa prevenção diretamente, e quanto mais a gente conseguir cumprir esse papel e conseguir penetrar mais na população e ter essa oferta mais ampla, essa conscientização feita, mais nós vamos aliviar o setor público para ele conseguir fazer mais mágica com o cobertor curto que ele tem ali de verba. Então, é um pouquinho do que eu queria comentar aqui nessa capacidade de investimento e nessa desproporcionalidade de custos entre o tratamento preventivo e o tratamento curativo. A gente faz uma outra conta, que é a próxima, por favor, que é o custo médio. Por que a gente não consegue avançar, né? A gente acha que tem um tema cultural ainda, um tema de desinformação, que a gente tem que avançar também, tem que fazer chegar essa mensagem, onde, por exemplo, quando a gente pega o custo do tratamento médio da ANS, o custo do tratamento, do plano, perdão, são R$ 237 por ano, que é essa média aí de R$ 19,76 por mês. Então, se a gente pegar isso, avança uma, por favor, e comparar com o que é um tratamento privado, uma pessoa indo 2 vezes ao dentista, e aqui indo para o tratamento convencional. Estamos falando aqui de apenas profilaxia, não estamos imaginando o tratamento nem mais caro, nem mais complexo. E que vai custar 2 vezes ao ano, aí algo ao redor de 600 a 1.200 reais, de 300 a 600 reais por consulta, 2 vezes ao ano. A gente está vendo aqui, avança uma, por favor, que o nosso tratamento com plano odontológico, nossa capacidade de ofertar essa odontologia de qualidade através dos planos odontológicos, seria o equivalente a 1 ano você conseguisse tratar 2 anos e meio ou 5 anos se tivesse que pagando odontológico ao invés de ter que ir no privado. Então, isso, e de novo, ressaltando que isso é só para o tratamento convencional, nós estamos falando aqui de tratamentos mais caros e complexos. Então, essa é uma comparação para mostrar a acessibilidade que tem o plano odontológico. E na próxima página, a gente faz uma outra comparação, que a gente compara, por exemplo, com alguns gastos que todo mundo tem. Gasto de transporte, a pessoa não vai deixar de usar transporte, evidentemente, mas custa R$ 176 por mês, e não os 20, os 19,76 do plano odontológico, que é esse quadrinho à direita aí que vocês estão vendo. O cafezinho,
existe uma estatística publicada, o cafezinho custa R$ 3,40, está até barato esse cafezinho, queria eu conseguir tomar um cafezinho R$ 3,40, mas R$ 3,40, tomando um por dia, são esses R$ 68 por mês de café, de novo contra R$ 20 do plano odontológico. Então não é possível que não consiga caber no orçamento, recarga do celular todo mundo tem, hoje é 30. Então imaginar que um produto da relevância de um plano dental, que tem todos esses benefícios de saúde física, de saúde mental, possa custar menos do que metade, por exemplo, dos cafezinhos que são tomados no mês. E imaginar que essa ficha não caiu ainda na população brasileira me deixa até, de certa forma, frustrado de não ter conseguido até, agora que o setor, nós todos, fazermos essa mensagem chegar. Isso é absolutamente fundamental. Peço para avançar mais uma, por favor, que é a hora que a gente compara. Tá bom, então existe o plano, já tem 26 milhões de brasileiros, poderia ter muito mais, temos que caminhar para isso, prevenção é fundamental. Isso é uma pesquisa de 2019, do ano passado, onde faz a seguinte pergunta: você é satisfeito com o seu plano odontológico? 73% das pessoas são muito satisfeitas ou satisfeitas. Pergunta depois assim: recomendaria o seu plano odontológico para um amigo? 77% das pessoas provavelmente recomendariam e com certeza recomendariam. E a última pergunta é: você tem intenção de permanecer com o plano odontológico pelos próximos 12 meses? E aqui 84% das pessoas dizem assim: quero sim permanecer com o meu plano odontológico. Então, claramente mostra para a gente que a avaliação do plano odontológico é muito boa. Então, quando a gente fala que o custo cabe, que a avaliação é muito boa, a gente está dizendo que quanto mais gente gostar, que é o que essa avaliação está dizendo, e quanto mais gente souber que as pessoas gostam e que o custo cabe no bolso, mais gente adere ao plano, mais gente vai ter o seu plano. Quanto mais gente adere ao plano, a gente sai de coisas individuais e vai para coisas universais, que é o princípio do mutualismo de seguro. E quando a gente faz essa caminhada nessa direção, o preço cai, porque aí, atuarialmente, esse custo está muito mais diluído por mais pessoas. Se o custo cai, mais gente poderá ingressar, porque ele vai ficar mais barato ainda. Então, a gente precisa criar esse movimento, precisa fazer essa máquina, essa engrenagem funcionar e dar a partida nisso. E aí, como último ponto meu, já vou aqui com 23 minutos, eu queria chamar a atenção, de novo, para a prevenção, né? A gente acha que tem, na questão da prevenção, não adianta a prevenção, já está mais velho e os problemas foram... Tem uma estatística, por exemplo, da Nova Zelândia, que começou um trabalho preventivo em 1921, e a Nova Zelândia diz que a boca que uma pessoa vai ter aos 18 anos e daí para frente, ela foi originária da boca que ela tinha com 5 anos de idade, ou pelo menos com o comportamento que ela tinha aos 5 anos de idade. Mudar comportamento é muito difícil, mudar hábito é muito difícil. Por isso que a gente precisa levar essa conscientização. Avança uma, por favor, nas ações propositivas. A gente precisa levar essa, e pode avançar já mais uma, a gente precisa levar essa conscientização. Quanto mais cedo na pirâmide etária a gente chegar, mais chance a gente tem de criar um comportamento saudável, de criar hábitos saudáveis na criança.